Fala pessoal, Ayano aqui, trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez One Piece, com a review do capítulo 1085. Se você curte One Piece, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. A capa do capítulo começa com o Franky chorando, vendo as tartarugas nascendo e indo para o mar. Pra quem não se lembra, o capítulo anterior, no final dele, o Cobra estava conversando com os Goroseis, e no final o Insama aparece. Na primeira página o Cobra fala que não é possível, ninguém deveria ser permitido sentar ali. O mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo. O Insama diz que há duas coisas que Mu gostaria de discutir convosco, e vós deveis responder uma única pergunta em troca, Cobra. Que o Mu, que é o Insama, estava se referindo a ele mesmo, em terceira pessoa, que tem um significado de perdido, vazio ou sonho. O Cobra pergunta: quem diabos é você? Eu reconheço o nome Mu, e estou certo que entre os 20 fundadores havia um. O Insama já o interrompe dizendo que não vos intrometeis, isso não é digno de resposta. Porém, o vos desejais saber será revelado. O D se refere àqueles que se opuseram naqueles dias. Os D que surgiram em vários incidentes recentemente não são nada mais que cascas vazias e desconhecem o significado do seu próprio nome. Entretanto, tudo se deve ao grande erro da rainha Lily há 800 anos. Cobra responde: erro dos chamados estudiosos que estavam estudando o século perdido. Bom, aqui a gente tem duas coisas interessantes. A primeira é que o Oda não quis revelar o nome do Insama. Provavelmente o nome de um dos 20 governantes que o Cobra ia dizer era o nome de um Insama. Não, ele não é um interrompido, pelo menos, é o que eu acho. E a segunda é que a família D, naquela época, não concordou em formar os Dragões Celestiais. Ou eles não concordaram em deixar alguém no trono, que teoricamente é um dos 20 governantes. Insama fala que os piratas que estão em busca dos Poneglyphs, esperando encontrar o tesouro. Se não fosse o erro da Lily, naquele dia, aquelas malditas relíquias conhecidas como os Poneglyphs não teriam sido espalhadas pelo mundo. E Cobra vendo com uma cara de espanto, não acreditando no que está acontecendo. O Insama diz: desse passado foi o pior cenário possível, a liberação dos Poneglyphs. Realmente foi um erro, ou foi algo planejado? Mostra que todos os Goroseis estão preparados para matar o Rei Cobra, depois dessa conversa com o Insama. Um pouquinho dessa parte, o Insama fala que tudo foi culpa da Lily, pelos Poneglyphs serem espalhados pelo mundo. Ou a Lily criou os Poneglyphs para alguém, ou ela ajudou eles a serem espalhados. Foi uma dessas duas coisas que aconteceu, pelo que dá pra perceber. Espero que o Oda depois mostre o que aconteceu nesses dias que o Insama tá falando. Continuando, o Insama fala que a resposta deve estar na carta da Lily, que chegou em Alabasta. Há pouco, foi a rainha Lily, da família Nefertari, que vos mencionaste, não é? Por quê? Porque vós não mencionais o nome do remetente da carta deixada pela rainha. A única coisa que o Rei Cobra consegue pensar, enquanto ainda tenta observar toda a situação, que é o seu fim. Ele não acha que vai sair vivo daquela sala. Rei Cobra pergunta se ele inventasse uma mentira, ia poder escapar dali? E o Gorosei responde dizendo: no momento que você viu o grande Imo, seu destino foi selado. O Rei Cobra logo percebe que talvez esse seja o maior tábulo do mundo, que no caso é descobrir a existência do Imo, e que alguém senta no trono vazio. Sabo, que está atrás de uma pilastra, se pergunta: que situação é essa? Claramente é normal, não é? Rei Cobra começa a dizer o que estava escrito na carta da Lily, exatamente como está escrito. O nome da imperatriz que esteve à frente do reino de Alabasta há 800 anos atrás. O nome dela é Nefertari de Lily. E Insama diz D, e logo em seguida uma cauda em formato de seta atravessando o Rei Cobra. Sabo já sai de onde ele estava para proteger o Rei Cobra e manda o seu Reiken em cima dos 5 Goroseis. E Insama pergunta de onde ele veio. Essa parte não deu muito para entender muito sobre o ataque que o Rei Cobra tomou. Não dá para saber se foi o Imo ou se foi os Goroseis. Na outra página vimos que os Goroseis se transformaram em sombras, como se fossem uns demônios, em volta do Sabo e do Rei. E o Sabo fala: se possível eu realmente esperava apertar todos com aquele único ataque. Afinal, eu não poderia saber que inferno estaria aqui, no lugar mais alto do mundo. O Dedemushi tira a foto do Sabo e do Rei Cobra no chão, que logo viraria manchete e capa do jornal. No chão, o Rei Cobra diz: você é o irmão mais velho do Luffy, não é? Você é parte dos revolucionários, e ainda assim está me ajudando? Sabo responde: nossos inimigos não são os reis, mas aqueles acima deles. Como você conhece o Luffy? Cobra fala: eu tenho uma grande dívida com ele.
Sabo ri dizendo que é típico do Luffy. Sabo pega o rei e começa a correr, fugindo dos demônios enquanto os perseguia. Cobra fala que ele conseguiria escapar se estivesse sozinho. Já é tarde para mim, me deixe. Sabo fala que vai salvá-lo. Cobra diz que finalmente entendeu. Eu não posso permitir que você morra aqui. Eu preciso que você diga ao Luffy e a Vivi. E Sabo pergunta, Luffy e a Vivi? Nós também somos D. E o Sabo fala que essa claramente foi a parte mais impactante do capítulo, galera. Que a Vivi também é da família D, incluindo o Cobra. Sinceramente, até que faz sentido. Se você parar pra ver, todos os que têm o nome já se encontraram na obra. Quer dizer que provavelmente não só a Vivi, mas também o Sabo breve vão se encontrar com o Luffy de novo. Vai ser bem legal o encontro deles, mas provavelmente também vai ser bem triste. E que triste que a Vivi também vai ter que assumir toda a responsabilidade já de ser rainha de Alabasta, né? De uma princesa para rainha do dia para noite. Queria dar um destaque também no Sabo, que fala sobre ele estar no inferno mais alto, que o inferno é onde estão os mais poderosos do mundo. Esse quadro em específico mostra os Goroseis transformados em Osama atrás, como se o Imo fosse o diabo e os Goroseis fossem os demônios do inferno, alto como o Sabo falou. Sabo tem um flashback de quando ele e o Luffy e o Ace eram criança, e o Sabo acha coincidência o Luffy e o Ace ter o D em seus nomes, afinal eles não são nem parentes de sangue. Luffy pergunta, é sério? Ace fala que não liga para o seu nome. Luffy diz que o Sabo pode ter o D também, e fala que seria Jibo. E o Ace fica pistola e fala, olha onde você colocou, enquanto o Sabo fica rindo. O flashback acaba e mostra rapidamente o rabo do demônio indo rapidamente em direção a eles, e atravessando o Sabo e o Rei Cobra. O Sabo sente o golpe, enquanto o Rei Cobra cai, e pelas costas o demônio estava prestes a atacar o Cobra, para ele poder fugir, enquanto continua recitando o que estava escrito na carta pela Rainha Lily. Os Poligrif devem ser protegidos. Levante a bandeira do amanhecer para o mundo. Nefetari de Lily. E o Rei Cobra, nos seus últimos suspiros, diz, eu te imploro, Sabo, sobreviva. Enquanto o Sabo fica em choque, gritando pelo Rei Cobra, que acabou de falecer. A sombra que fica na frente ao rei caído percebe que tem alguém espiando eles e pergunta quem é. A pessoa tira o olho, tremendo de medo, e é o Ruffle, e ele fala, ele foi morto, aquele maldito do Cobra, ele morreu desse jeito. A verdade é que eu o odiava, mas não sou tão baixo ao ponto de ficar feliz com isso. Eu acabei de testemunhar algo de outro mundo. Eu vi as trevas do governo mundial. Eu não precisava saber disso. Quem era aquela pessoa? Minha vida está acabada. E ele fala isso chorando, enquanto começa a fugir. Aí corta para a tábua redonda da grande sala de conferências. E eles falam, o Rei Cobra e o Rei Rapol ainda não chegaram. Acabei de ser informado que podemos continuar nessa ausência. E um dos reis fala, o discurso anterior do Cobra fez ele desmaiar, e o outro ri, enquanto o outro fala, ele deve estar bem feliz com o fim de Shichibukai. O rei de Dressrosa e o pai da Shirahoshi, que é rei também, ficam desconfiados do que está acontecendo, onde eles estão provavelmente. Fala, vamos resolver as outras questões pendentes, sobre o problema da independência de 4 países na Aliança do Norte. E um irmão da Shirahoshi fala, a reunião terminará em breve. Vamos esperar em Red Point, que aqueles terubitos tolos não estarão. E outro irmão dela pergunta, qual é o problema? E a Shirahoshi fala, eu queria conversar mais com a princesa Vivi. Onde será que ela está? Castelo de Panjo, no quarto dos hóspedes, onde a Vivi estava. E a Vivi fala, o que vocês vão fazer comigo? Desamarre essas cordas. Quem deu essa ordem? Eu vou contar ao mundo todo o que aconteceu. E vemos que quem capturou ela foi os agentes da CIP-0, o Jambra e a Califa. E o Jambra fala, e aí, você é bem honesta, não é? Mesmo que alguém te soltaria depois de dizer isso? Que mulher forte. E a Califa fala, provavelmente ninguém vai conseguir te salvar, princesa. Você foi dada como desaparecida. E então se tornará o mascote de alguém. Vi pergunta, a Shirahoshi está bem? Jambra fala, está preocupada com os outros nessa situação? Eu soube que o que ocorreu, outro incidente. Dentre agora, há pouco. A Califa fala, bom, parece que ela está segura. E a Vivi fala, que alívio. E o Jambra continua dizendo, aqueles malditos que acertaram o Terubito por tentar capturar a princesa sereia, orgulhosamente brandaram sua vitória. Os convidados da praça ficaram atordoados. E mostra, né, os que acertaram o Terubito falando que são subordinados do Luffy do Chapéu de Palha.
E enquanto isso, na Terra dos Deuses, Fujitora, que deixou o exército revolucionário libertar os escravos, irritou o Hokioku e ambos começaram uma briga. E ele fala, o Reverie desse ano foi uma completa bagunça. É preciso vir e fala, preciso fazer algo. Você é o mascote de alguém? Não, obrigada. Ela começa a ouvir barulhos vindo da parede. Foi ver, era o Rapol comendo a parede. E ele fala, por favor, me salve, eu juro que eu não vi nada. E a Vivi fala, Rapol é um da frente. E a Vivi pensa, é isso, me deixe passar. Não vou deixar que me capture desse jeito. E eles falam, o que é agora? Foi o rei Rapol, não foi? E eles falam, ei, espera, a Vivi sumiu. Aí o outro, o quê? A mulher do rei Paul fala, querido, estava te procurando, onde você estava? Quem é essa jovem com você? E a Vivi pergunta, ei Rapol, até onde você vai? E ele fala, o mais longe que eu puder, até o fim do mundo, onde ninguém poderá me perseguir. E a Vivi fala, eu vou também, me leva com você. E a mulher dele, do Rapol, fala, eles estão fugindo junto. E o capítulo acaba. E teremos capítulo semana que vem. Bom, galera, se você curtiu, gostou desse review do One Piece, esse capítulo foi incrível. Teve revelação pra caramba, teve muita informação. Claro que algumas delas não foi completa, mas tivemos mais sim algumas informações. Provavelmente lá na frente da obra vai ser explicada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Bem, o próximo capítulo provavelmente vai ser insano. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau.